Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula sobre conteúdo de radicais. Aqui daremos continuidade às propriedades que já tínhamos começado a ver nas aulas anteriores. Bom, a primeira que nós veremos hoje é sobre a simplificação de radicais. Vamos observar a seguinte situação. Um reservatório em forma de cubo deve comportar 1.728 metros cúbicos de água. Qual deve ser a medida de sua aresta? O que a gente já aprendeu anteriormente, até mesmo nas aulas que já passaram, é que o volume de um cubo é dado pela sua aresta, pelo seu lado, elevado a 3, ou seja, elevado ao cubo. Nesse caso, a gente já sabe quanto que esse volume deve valer, que é 1.728. E o que nós queremos descobrir é quanto a aresta vai medir. Então, aqui nesse caso, eu chamei a aresta do cubo de letra A, pela letra A. E aí, igualando, basta a gente fazer a raiz cúbica de 1.728. Para isso, o que eu fiz aqui? Eu fatorei o 1.728 e substituí pelos valores que eu encontrei aqui. Então, por isso que 1.728 foi substituído por 2 elevado a 6 vezes 3 elevado ao cubo, que é o que deu aqui na fatoração. Ao substituir, fica mais fácil da gente enxergar o que fazer para resolver esse radical, já que você possivelmente não vai saber de cabeça quanto que é a raiz cúbica de 1.728. Então, a gente usa a simplificação de radicais exatamente como a palavra diz, para simplificar o processo de resolução do que a gente está fazendo. Então, ao substituir aqui, a gente consegue perceber o seguinte. A gente pode utilizar a propriedade de potenciação aqui nesse 2 elevado a 6 e reescrever como 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque 6 não é a mesma coisa que 3 mais 3? E a propriedade de potenciação do produto diz o seguinte, que se nós temos o produto entre potências de mesma base, nós somamos os expoentes. Então, por isso, aqui foi reescrito dessa forma. E utilizando também aquela propriedade que nós já vimos do produto dos fatores. Por isso, foi dividido aqui entre os radicais. Como a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo já está aqui direto e a gente já pode utilizar a primeira propriedade que nós vimos, então ela só foi repetida. Lembra que a gente já viu que quando nós temos uma raiz em que o índice e o expoente são iguais e números naturais, nós podemos escrever só o radicando? Por isso aqui nós temos 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. E aí você consegue perceber que a simplificação de radicais te ajuda a diminuir a quantidade de contas que você precisa fazer. Bom, radicais semelhantes. Na expressão algébrica que você já conhece, por exemplo, 5x mais 9y mais 2x mais 4y, podemos somar os termos semelhantes, não é? Como você já sabe, você poderia fazer o que aqui? Juntar o 5x com mais 2x e o 9y com 4y, certo? E aí nós obteríamos no final da resposta dessa expressão, juntando ali as expressões que são semelhantes, 7x mais 13y. Para fazer isso em radicais, nós utilizamos a mesma ideia. Só que você tem que se lembrar que 2 radicais ou mais só serão semelhantes se eles tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, vejam os exemplos. 7 raiz cúbica de 2 e 5 meios raiz cúbica de 2 são radicais semelhantes? São. Por quê? Porque os índices são iguais e os radicandos também são, independente do valor que está fora do radical. Bastaria resolver os 5 meios e juntar com o radical que já estava posto ali. Agora, raiz quadrada de 6 e raiz cúbica de 6 são radicais semelhantes? Não são semelhantes. Por quê? Porque a primeira raiz tem índice 2 e a segunda raiz tem índice 3. Então, não são semelhantes. 5 raiz quadrada de 8 e 5 raiz quadrada de 3 são radicais semelhantes? Não são semelhantes. Por quê? Apesar dos índices serem iguais,
os radicandos são diferentes. Então, nós não podemos afirmar que são radicais semelhantes. Adição e subtração de radicais. Veja o exemplo a seguir. 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 mais 6 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Se você observar, a gente pode utilizar o que a gente acabou de ver dos radicais semelhantes, certo? 5 raiz de 2 é semelhante a 7 raiz de 2. Por quê? Os índices são iguais, os dois têm índice 2, e os radicandos também são iguais, os dois são 2. Além disso, 6 raiz de 3 e menos 2 raiz de 3 também são radicais semelhantes. Porque os índices são iguais e os radicandos também são iguais. Então, nós podemos juntar. Só se lembre de sempre observar os sinais, tá bom? Então, fazendo aqui 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2, nós obteremos 12 raiz de 2. E 6 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, obteremos 4 raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima.